Boa noite, queridos casais. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a palavra de Deus, sobre algo do coração de Deus para nós como casais. Boa noite, queridos. Aquele grande abraço. Como é que vocês estão nesta noite? Todos tranquilos? Final de semana, né? Sexta-feira, terminando, né? Que Deus possa estar com vocês, tranquilizando, acalmando os corações, viu? É um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Amém? Eu pediria então para Beth fazer a oração, para que nós possamos estar falando com vocês a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Amém. Vamos orar então, né, queridos? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com os nossos irmãos, com os casais da nossa igreja, tantos outros casais que poderão ouvir essa aula, Senhor, compartilhando da tua vontade para nós como casal. Amém, Deus. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha falar conosco, a cada coração, Amém. nos orientando, nos dizendo a tua vontade para nós, nos enchendo, Senhor Deus, do conhecimento do Senhor, para que possamos ser casais que honram e glorificam o teu nome e que cumprem nessa terra aqui o propósito que o Senhor tem destinado para nós. Amém, Deus. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar hoje falando sobre o seguinte tema. Vamos colocar aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que os casais da Bíblia têm para nos ensinar. Então, nós escolhemos falar sobre isso, e em especial nós vamos falar sobre um casal, porque nós acreditamos que o Senhor, quando deixa registrado na sua palavra a respeito da vida de algum casal, é porque tem um propósito para isso. Então, nós vemos que o Senhor, desde o início, desde o primeiro livro que se encontra na palavra de Deus, que é o livro de Gênesis, ele faz menção à instituição do casamento ali. Então, nós vemos em Gênesis 2:24, que está escrito: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o Senhor ali, ele institui o casamento logo no início do livro de Gênesis. E nós vemos também, no último livro da Bíblia, no Apocalipse, que Deus também faz menção ali, ele deixa registrado todo o simbolismo que a palavra de Deus dá ao casamento e à união de Cristo e a igreja. Então nós vemos lá em Apocalipse 21:9, está escrito: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, né? Então falando a noiva, a igreja, a esposa e o Cordeiro, Jesus Cristo. Também está escrito lá em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga, vem. Então, o Senhor, em toda a palavra, ele começa, ele abre a Bíblia, ele fecha a Bíblia, fazendo menção ao casamento, mostrando a importância que isso tem para ele. E nós também vemos que o Senhor Jesus, quando ele iniciou seu ministério público na terra, o primeiro milagre que ele fez foi um milagre que foi executado em um casamento, que foi o milagre da transformação da água em vinho, né, que a maioria de vocês deve conhecer. Então, nós vemos escrito lá em João 2:2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Em João 2:11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, Jesus escolheu esse ambiente, né, um ambiente de um casamento, para se manifestar ali, para manifestar a glória de Deus através de um milagre, né? O desejo do Senhor é que esse milagre da presença dele se repita na nossa vida de casal a cada dia. Então, em função disso, nós observamos nas Escrituras relatos de histórias de vários casais. Aqui vocês podem observar alguns desses casais: Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, né? Temos Davi com Batseba, Zacarias, Isabel, Áquila e Priscila, ou seja, vários casais que nós temos a história deles colocada ali na palavra de Deus por algum motivo. Adivinharam já que casal que nós vamos falar hoje? Não. Ainda não. Já eu vou dar a dica para ver se vocês adivinham. E nós temos escrito ali em 2 Timóteo 3,16, um versículo que fala o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, se Deus fez questão de deixar registrado na palavra dele a história de vários casais,
é porque isso tem um propósito de ser. E toda a escritura inspirada por Deus tem essa finalidade. Então, essas partes da escritura que tratam da vida de vários casais, essas partes, né, esses relatos, essas histórias de vida de casais, servem para nós também no dia de hoje, para nos ensinar, para nos repreender, né, para corrigir, para nos instruir na justiça. Então, por isso que nós decidimos, nesse momento de hoje com vocês, conversar a respeito da vida de um casal. Olha, é um casal de muita fé, Sim. de muita obediência, né? Sim, já vamos dar algumas dicas. Gente, a adivinharam? história desse casal é uma história de muita aventura, sem brincadeira. Se vocês pegarem e forem ler do início ao fim, todos os capítulos que o Laudinho já vai falar para vocês, leiam assim, numa sentada. Parece assim uma história de um filme. Muita aventura, muita emoção, muito amor, muita luta, muitos desafios, muitas provações. Então, assim, nós vamos aprender com esse casal, porque as nossas vidas também são vidas de casal que enfrentam lutas, dificuldades, que nós erramos muitas vezes, acertamos outras vezes. Essa é a vida que nós vivemos, né? E nós vamos aprender com esse casal. Adivinharam quem é? Não? Então, posso passar? Pode. Então, quem falou Abrão e Sara, acertou. Quem falou Abrão e Sara, né, ganhou uma pizza. Não é? Então nós vamos falar hoje sobre Abrão e Sara, uma história realmente maravilhosa, como a Beth já falou. E é interessante que a história de Abrão e Sara, ela é contada em 13 capítulos na Bíblia, né? É o casal que tem uma história mais longa, capítulos mais longos. Maior número de capítulos dedicado a um único casal. Né? Maior número de capítulos, né? E, que vai desde Gênesis 11 até Gênesis 24. Né? E o primeiro registro de Abraão, que está em Gênesis, está lá em 11, 29 e 10, né? 29. Capítulo... ficou um numerinho errado aí, gente. É Gênesis 11, 29. Então, Abrão e Naor, que era irmão de Abraão, né, tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. Sarai era estéril e não tinha filhos. Isso é importante vocês, né? Nós vamos falar bastante sobre isso, né? E a esterilidade de Sara, que é interessante. E este casal, eles viviam numa cidade chamada Ur, uma cidade que era muito rica, muito sofisticada na época, né? E essa história, ela acontece há 2.100 anos antes de Cristo, né? E Ur ficava às margens do rio Eufrates, e era um grande centro de comércio e de trocas, né, comerciais e tal, né? E aí Abraão recebe essa ordem de Deus, né? Então, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amados, está lá em Gênesis 12, de 1 a 2. Nós, se pararmos um pouquinho, né, nós verificamos a mudança que isso implica na família, né? A mudança de vida, de moradia, saindo de amigos, parentes, né? Qual o futuro? Que futuro nós teremos pela frente, né? Quer dizer, e isso realmente para nós é algo que nós vamos trabalhar um pouco ao longo dessa nossa conversa de hoje, né? Mas é muito interessante, que é uma mudança muito drástica, né? E vocês imaginam, Deus apareceu para Abrão, né? Abrão e Sara, né? Convencer a mulher, não é? Então, não é fácil todo esse trajeto, né, de incerteza do futuro. E Deus falou para ele: sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, nem disse para onde que era. Não, ele não teve dicas, né? Não teve nenhuma dica. É como se o Laudinho chegasse para mim e falasse: Beth, vamos nos mudar, larga tudo aqui, sua família e vamos. Eu falo: para onde? Aí ele fala para mim: não sei ainda para onde que é. Por enquanto eu não sei. Deus vai me mostrar. Quer dizer,
Tinha que ter muita fé, realmente. Muita fé, né? E aqui é só para vocês terem rapidamente uma ideia do trajeto, né? Onde está Ur, tem Harã, lá o Egito, né? E aqui a terra de Canaã, né? Onde ele iria, né? Então, é para vocês se localizarem no mapa, né? Abraão e Sara, uma promessa para o futuro, né? E o texto, né? Far-te-ei uma grande nação e te abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, e olha, Sara era estéril, né? E a promessa que Deus falou para Abraão, né? Haja fé, não é isso? Haja fé. Você vai ser uma grande nação, né? Falar isso para um homem. Quando ele recebeu essa palavra, ele já tinha inclusive 75 anos. Então, um homem sem filhos. Sara já tinha, né, 65, que era então de 10 anos menos que ele. A diferença dele. Então, assim, muita fé, realmente, né? Você vai ser uma grande nação, eu não tenho nem filho ainda. Isso há 2100 anos antes de Cristo, né? E aqui, como Sara respondeu à decisão de Abraão? Essa é uma pergunta, né? Quer dizer, é algo para a gente parar e pensar. Se tornaram, então aqui é importante, se tornaram parceiros na fé. Ou seja, Sara também creu na palavra de Abraão, né? E foi com ele, né? Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, né? Isso está registrado, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Está lá em 1 Pedro 3,6. Né? Então Sara tornou-se parceira na fé de Abraão. Né? Que benção. E a partir daí, então, a gente vai começar a falar sobre algumas características, né, da história de vida desse casal. Então, nós vimos que Deus prometeu que ele viria a ser uma grande nação, né? Deus coloca para ele situações para ele observar até as estrelas, né, que são incontáveis, e assim seria a descendência dele. Só que a gente observa que o tempo foi passando, passando, e nada desse filho vir. Então, se vocês se lembram, aos 75 anos, eles não tinham filho ainda. Então, imagine que eles já eram casados há algumas décadas, talvez, né? Há alguns anos. Eles já eram casados e não tinham filho. Então, esse já era provavelmente uma dificuldade, um problema para eles, porque a esterilidade naquela época, ela era um problema. As pessoas naquela época, elas tinham inclusive o costume cultural de que elas podiam se divorciar por esse motivo, né? Se o homem entendesse que aquela mulher não havia dado filhos a ele, ele podia repudiá-la, divorciar-se dela e casar com outra. Porque era muito importante que eles estivessem mantendo aquela linhagem, né? A descendência deles. Então imaginem a luta que não existia naquele momento, né? A dificuldade, a dor, a ansiedade dentro desse casal, porque esse filho não vinha. Isso é uma coisa que, por exemplo, nós esperamos quase 9 anos para sermos pai, né? Eu esperei quase 9 anos para ser mãe. Então, eu sei bem a dor que isso acarreta, né? Os temores, as interrogações, as emoções que a gente sente, né? O choro. Então, é difícil, é muito difícil. E eles ainda receberam uma promessa de que haveria uma grande nação a partir deles. Então, cadê esse filho que não vinha e eles estavam só cada vez mais envelhecendo, não é isso? E aí, quando eles foram embora, imagine também que não deve ter sido fácil, né? Eles saíram daquela cidade que lá o Di falou, uma cidade rica, uma cidade próspera, onde tinha uma casa, Abraão era um homem de posses, e eles foram para o deserto, gente. Então, Sara, que na época chamava ainda Sarai, né? Ela foi para o deserto para habitar em tendas, para peregrinar, deixou tudo, a família, a casa, né? O conforto, os amigos, e foi embora atrás dele, né? E aí eles peregrinaram por algum tempo, e quando eles chegaram na terra de Canaã, o que eles encontraram lá? A Bíblia diz em Gênesis 12, de 10 a 20, que havia fome. Eles encontraram fome naquela região. E aí, gente, não existe registro lá, quando você está lendo os capítulos, não existe nenhum registro de que ao chegarem lá, eles fizeram alguma consulta a Deus para saber o que eles deveriam fazer. Não, não tem registro disso. O que eles decidiram fazer então? Abraão foi para o Egito. Então, provavelmente foi lá atrás de comida, né? E aí tem toda uma situação que acontece com eles, onde Abraão mente sobre Sara,
ele diz que ela é irmã dele, ele não confirma que ela é sua esposa, porque ele tinha medo que naquele local do Egito, frente à cultura que eles teriam que conviver ali, aqueles homens daquela região poderiam querer ficar com Sara, porque a Bíblia diz que ela era muito formosa, muito bonita, e ele ficou com medo que eles o matassem. Ele teve medo pela própria vida. Ah, eles vão me matar, Sara, para poder ficar com você. Então vamos dizer que você é minha irmã. Isso está escrito lá em Gênesis 12, 13. Então nós vemos que Abraão aí, nesse momento de crise, ele agiu de uma forma até covarde, não é? Ele tentou se proteger e ele não protegeu a esposa dele. Ele expôs Sara, né, a ser levada por outras pessoas, né, por outros homens. Ele agiu com falta de fé nesse momento, ok? E nós vemos também que ele repetiu esse mesmo comportamento de dizer que ela era sua irmã ao invés de sua esposa. Ele fez a mesma coisa lá em Gênesis 20, quando eles estão também passando por uma outra região, pela região de Gerar, e havia lá um rei chamado Abimeleque, que esse rei também acha Sara muito linda e leva Sara para a casa dele. Então, nessas duas ocasiões que Sara é levada, né, no Egito ela foi levada para a casa do faraó, e lá em Gênesis 20 ela foi levada para a casa do rei Abimeleque. Nessas duas ocasiões, apesar dessa mentira, apesar dessa reação que ele teve de medo, de covardia, dessa crise que foi instaurada ali, o que Deus faz? Deus é paciente, Deus age com poder, Deus resgata Sara, protege Sara, né? Protege aquele casamento, aquele casal, e aí as coisas continuam, porque Deus coloca sua mão de poder sobre eles, apesar do erro cometido. Então isso foi uma crise que eles vivenciaram e que eles superaram. E aí continua a se passar os anos, eles voltam para a terra de Canaã, e anos e anos e anos, e nada desse filho vir. E aí, gente, Sara tem uma grande ideia, né? Nós mulheres somos muito criativas, nós temos muitas ideias maravilhosas, né, meninas? Mas de vez em quando as ideias não são tão maravilhosas assim. E aí nós vemos que Sara tem uma ideia que não foi maravilhosa, gente, foi uma ideia realmente terrível, triste. Está escrito lá em Gênesis 16, 2. E disse Sarai a Abrão, né? Naquela época eles ainda tinham esse nome que depois Deus mudou. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Ela ainda usa o nome de Deus. Ó, Deus me impediu de dar à luz, Abraão. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. Então, Sara tem uma ideia, ó, já que eu não consigo ter filhos, Deus prometeu, mas eu acho que não está dando conta, alguma coisa está errada. Ela disse para Abraão, ó, ele me impediu de ter filhos e agora eu tomo aqui a minha serva, que era a serva dela chamada Agar, e você vai ter um filho com ela, e esse filho vai ser meu, vai ser nosso. E aí o que Abraão fez? Ouviu a voz dela, atendeu aquela ideia que ela teve, esquisita, e aí ele realmente ficou com essa mulher, com essa serva Agar, e teve um filho dela chamado Ismael. E nós, novamente, não temos registro na palavra de Deus de que eles tenham consultado a Deus. Então, ela teve uma ideia com certeza não foi de Deus, e ele não consultou a Deus também para saber o que ele deveria fazer e atendeu essa ideia dela. E aí a crise desse casal se avoluma, ela aumenta com o nascimento de Ismael, tá? Foi uma crise entre eles, como marido e mulher, foi uma crise dela com a serva, e essa crise, inclusive, essa ideia de Sara, essa decisão de Abraão de fazer o que ela pediu, gerou uma crise que perdura até os dias de hoje, né? Porque Ismael deu origem a uma nação, que é a nação árabe, e o filho da promessa, que é Isaac, deu origem aos judeus. Então nós sabemos que eles vivem em conflito até hoje, né? Infelizmente. Então, o que aconteceu depois que Ismael nasceu e Sara se tornou uma mulher amarga, maldosa? A palavra de Deus diz, né, que elas tinham confusão entre elas, intrigas, ela tratava mal a Agar e a Ismael, até que depois que Isaac nasceu, eles foram expulsos, né? Ela pediu a Abraão, mandou, e realmente Abraão tomou essa decisão e expulsou a mãe e o filho. Imaginem que dia muito triste foi esse para Abraão, né? O coração dele pesaroso, as escrituras relatam isso, né? Que foi um dia de dor para ele, ter que mandar o filho e a mãe para o deserto, né? Mas Deus tomou conta de Ismael, ele cresceu e ele se tornou aquela grande nação árabe. Então, o que a gente tem que observar com todas essas crises, né? Esses momentos, ainda tiveram outros momentos mais para frente, né? Ainda sabe, ainda depois da história do filho, que Deus pediu para ele sacrificar o filho e tal, mas um casal que vivenciou muitas lutas, tá? E nós temos que olhar para isso e pensar o seguinte: quando nós tivermos as nossas lutas, as nossas provações, os nossos momentos
difíceis, que se vocês olharem para trás, vocês vão se lembrar desses momentos, como nós nos lembramos, né? Nós sempre vamos passar, porque nessa terra aqui não foi prometido para nós que só teríamos, né, situações de flores, não, nós teríamos tribulações, porque esse aqui não é nosso lar, né? Então nós vamos passar por tribulações aqui. Então nesses momentos vamos lembrar dessas lições e vamos fazer diferente desse casal nesse aspecto. Vamos orar antes de agir, vamos pedir direção de Deus, estratégia de Deus para o nosso casamento, para a nossa família. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter essa prática. Abraão, ele teve vários momentos em que ele conversou com Deus. A Bíblia relata pelo menos 9 momentos em que Deus fala com eles. Mais com Abraão, mas também tem momentos que fala diretamente a Sara. Então Deus falava com eles. E hoje nós sabemos que Deus também fala conosco, não é, gente? Está aqui, ó. A palavra do Senhor está na nossa mão. Coisa que Abraão naquela época não tinha. A palavra escrita, não é? Nós temos a palavra. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos buscar direção dele nas horas das dificuldades, das crises que nós enfrentarmos como casal. Beth, eu diria, nessas horas, né, de dificuldades e decisões que precisam ser tomadas, né, é muito importante o acordo, né? Sim. Buscar acordo, consenso entre o casal, né? Isso. Podemos também falar com pessoas, nos aconselharmos, né, com servos de Deus, pessoas maduras na fé, que podem nos ajudar a tomar determinadas decisões, que para nós naquele momento a gente não está entendendo qual seria a decisão mais certa. Então, assim, buscar uma estratégia que Deus abençoe, e não buscar um plano B que está fora da vontade de Deus, como foi, por exemplo, essa ideia que Sara teve. E aqui, então, nós temos o cumprimento da promessa, né? Como está aqui, Abraão tinha 99 anos, e a Beth falou lá atrás que a promessa foi dada com 75, né? Ou seja, 20 e tantos anos depois, né? É algo que nós precisamos ter muita fé, né? E Deus fala novamente com Abraão e reafirma as suas promessas, né? E lá em Gênesis 18, ele reafirma novamente as suas promessas ao casal, né? Conforme está aqui em Gênesis 21, 2, 5, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Isso que é importante, né? Muitas vezes nós oramos, pedimos, né? E queremos que Deus nos conceda no nosso tempo, mas é no tempo de Deus, no tempo determinado, né? E que Deus lhe falara. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, né? Então, é algo que nos chama a atenção, né? É a promessa, que foram tantos anos, mas no tempo determinado de Deus, né? E uma coisa interessante é que nesses momentos anteriores ao nascimento de Isaac, como está colocado aqui em Gênesis 17, 18 e outras ocasiões, Deus estava sempre reafirmando, né? Alimentando a fé dos dois, né? E voltava e conversava com eles e falava e reafirmava suas promessas. Então, eu até conversei com o Laudio e perguntei, mas poxa, por que Deus de repente não tinha feito essa promessa se cumprir em menos tempo? Já eram velhos, né? Nessa situação aqui, a Bíblia relata, inclusive, que ela já tinha acabado toda aquela situação dos costumes das mulheres, ou seja, ela estava na menopausa, era uma coisa realmente impossível. E foi por isso mesmo, né? Deus fez o impossível, para realizar um milagre. Então, quando Deus tem uma promessa para nós, na nossa vida como casal, não importa o tempo, Ele vai realizar essa promessa, Ele vai fazer esse milagre por nós, né? Como Ele fez por Abraão e Sara. E vamos nos alimentar reafirmando essas promessas pela palavra dEle. Amém. E aqui em Hebreus, né? É um casal em crise que entrou para o corredor da fama. Então, nós vemos lá em Hebreus 11, né, exemplos de fé, e ali são listados vários heróis, e Abraão e Sara estão como os primeiros heróis, né? Era um homem e uma mulher de fé, parceiros de fé, né? Lembro quando nós falamos lá no início, né, de que Deus ordenou a saída dele, né? Amados, para tomar essa decisão, sair do conforto, né? Haja fé nos nossos corações, né?
são mencionados, e eles também são mencionados no Novo Testamento, né? Em Atos 7, Romanos 4, Gálatas 3, Hebreus 11, Tiago 2, quer dizer, vários textos. Então, eles são mencionados em muitos momentos, né? Então, Abrão e Sara, mesmo com suas crises e erros, exibiram sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Por isso, Deus sempre, mesmo naquelas crises que a Beth, nos erros, né, que eles tiveram lá atrás, né, que a Beth já falou, Deus era bondoso, Deus voltou a eles para o caminho, né, do Senhor, né? Então aqui nós temos vários textos, né, mas vamos só enfatizar aqui em Hebreus 11, 8, né, Abrão obedeceu quando foi chamado, né? E, queridos, e uma coisa impressionante, que se nota na leitura, é que Abraão não questionava, ele obedecia, ia, né? Obedeceu a Deus quando era para circuncidar todos os homens, como sinal de aliança divina com ele. Deus fez no dia seguinte. Não, no dia que Deus deu a ordem, está escrito lá que ele fez a circuncisão de todos os homens no mesmo dia. Ele obedeceu no mesmo dia. Ou seja, Abrão era pronto para obedecer, né? Era obediente, né? Mas Deus, quando Deus instruiu a Abrão a sacrificar seu filho, ele obedeceu e foi ao Monte Moriá, né? Lá em Gênesis 22. Então, ele tinha esse coração, né? Ele tinha um coração pronto a obedecer, né? E aqui, novamente, mais textos que falam, né? Aqui em Gênesis 15, 16, creu no Senhor e o Senhor atribuiu-lhe isto como justiça, né? Aqui, pela fé de Sara, que confiava no marido para guiá-la. Sois filhas se fizerdes o bem, sem nenhum temor. Está lá em 1 Pedro, que nós já vimos lá na frente, né? E aqui em Hebreus 11, que fala, é um capítulo de Hebreus que fala da fé, né? Também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, né? Então, nós vemos que é um casal que é firmado na fé. O diferencial do casal, né? A fé e a obediência, né? Mesmo nos momentos que haviam aqueles erros, aquelas falhas, eles retomavam, né? E continuavam firmes, crendo na promessa, não é? Opa, foi para frente. E um casal que perseverou e permaneceu juntos. Então, é algo incrível, né? Que se nós, como a Beth falou, é uma história com muitos episódios, né? Interessantes, crises, né? E bênçãos, né? Mas foi um casal que permaneceu junto, firmes, né? E Deus sempre guardando e protegendo o casal, né? Eles eram um casal comprometidos com Deus. E é interessante, queridos, que Abraão veio de um ambiente pagão, né? Lá em Ur, antes dele conhecer a Deus, né? Dele conhecer a Deus, ele era um paganista, né? Então, mas ele voltou-se, creu e tinha muita fé, e eles permaneceram juntos, apesar de todas as situações e momentos que viveram, momentos bons e provavelmente momentos, como a Beth falou, de muita crise, de muito questionamento, né? E aí, só para fazer um comentário, até o final, né, depois que Isaac nasceu, Sara ainda viveu muitos anos. Quando ela morreu, a Bíblia faz questão de deixar registrado ali o cuidado que Abraão teve de procurar um lugar para enterrá-la, para ser o sepulcro dela. Tem um versículo registrando como ele lamentou e chorou pela morte dela. E anos mais tarde, quando ele morre, ele é enterrado junto com ela, no mesmo local. Então, assim, um casal, segundo o coração de Deus, que começou junto e que perseverou durante várias décadas, né, juntos, de acordo com as promessas de Deus, errando e acertando, e até o final ali, a Bíblia ainda relata que eles terminaram juntos, né, inclusive no mesmo sepulcro, né? Que coisa, tem esse detalhe ali da palavra. Coisa maravilhosa. E aí, nós vamos agora falar uns outros itens relativos a algumas lições que nós podemos tirar de Sara para as esposas,
e algumas lições, né, da vida de Abraão para os maridos, né, para os esposos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui agora para nós, né, maridos e esposas. Então a Beth vai falar para as esposas e eu depois vou falar as lições para nós homens, viu? Isso, e tudo isso com certeza, né, se aplica também a nós aqui, né, marido, mulher, Laudir e Beth, ok? Então nós vemos uma primeira lição que Sara tem para nós, meninas, que é caminhe com seu marido, né? Caminhe com ele, enfrente os desafios com ele, siga com ele por essa estrada da vida como uma ajudadora, como uma auxiliadora, não é? Nós vemos ali em Efésios 5, nos versículos 22 e 25, que está escrito para as mulheres serem submissas ao seu marido como ao Senhor. Está escrito que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, esse capítulo de Efésios, ele é muito rico para nós. Nós não vamos ler aqui, mas vocês já conhecem esses versículos, não é? Então, ali está muito claro isso. E Sara, ela fez isso, né? Sara abandonou, deixou sua parentela, suas amizades, sua história de vida, deixou tudo isso e foi atrás do seu marido em obediência a uma ordem de Deus. E ela seguiu com ele até o final. Eu sei também como é sair de pé da parentela, porque eu já morei longe da minha família também por vários anos, né? Eu e Laudir nos deslocamos para o sul e ficamos morando lá durante alguns anos. Eu sei como é a saudade, eu sei como é difícil deixar também a família. Sei que muitas mulheres que estão me ouvindo aqui agora fizeram isso, né? Estão aqui nessa cidade hoje acompanhando seus maridos, porque essa é a missão desse marido no momento. Então nós temos que entender isso, como Sara entendeu, que nós temos que estar caminhando com o marido sob a mesma missão. Então, se Deus nos colocou como casal aqui nessa cidade, ou se Deus quiser nos levar para outra cidade, nós vamos, como ajudadoras fiéis que nós somos, para isso fomos criadas, né? A palavra de Deus diz lá em Gênesis que nós somos criadas como auxiliadoras idôneas, para ajudar, para estarmos ali com o nosso marido, sustentando a ele, a nossa família. Isso não descarta, gente, como está escrito aqui, toda a possibilidade de comunicação na hora de uma decisão, de troca de informações, de oração pelas decisões que devem ser tomadas, de espera pela resposta dessas tomadas de decisões. Isso é feito entre o casal, como o Laudir falou, em acordo, não é? Mas Deus colocou uma responsabilidade no marido de liderar, de amar, sim, a sua esposa, mas de liderar também essa esposa. Ele é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. E nós precisamos entender isso. Nós não vamos debater sobre isso nesse momento, não é o caso, mas aqui nós vimos como Sara se adequou a essa realidade, e ela seguiu, e ela apoiou, e com os erros e os acertos deles, eles cumpriram o propósito de Deus aqui nessa terra. E o nosso propósito como casal é glorificar a Deus. Então, como esposas, vamos pedir sabedoria a Deus, e vamos caminhar ali, ó, junto, unidos, como um casal de uma só carne. Esse que é o nosso propósito, né? Um casal de uma só carne. E nesse versículo aqui que nós temos em Filipenses 3:13, Paulo fala o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás fico, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, essa caminhada, essa corrida que nós temos, ela é individual, sim, cada um de nós tem suas lutas também, individualmente falando, mas nós temos aqui uma caminhada, uma corrida como casal de uma só carne, que nós somos, como está esse desenho aqui, né? As passadas ali juntos, caminhando na trilha, e lá na frente nós vamos ter a chegada, gente, vai ter o alvo. E que a gente consiga atingir esse alvo juntos, não deixe para trás o outro, né? Tem casais que no meio da caminhada desanimam, desistem, se separam. E alguns que mesmo que não tenham se separado no papel, estão se separando de fato, né? No dia a dia, no relacionamento, se afastando emocionalmente, sem amor, sem carinho, não estão seguindo, caminhando juntos. Então nós não podemos fazer isso, né? Vamos pedir a sabedoria de Deus e vamos caminhar juntos para o alvo que nós temos, que o Senhor tem colocado para nós como casal. Aqui nós temos uma outra lição para aprender com Sara, né? Tenha cuidado com as grandes ideias. Como eu falei antes, nós temos muitas ideias na nossa cabeça, né?
As mulheres pensam muito, imaginam, idealizam, são criativas demais. Isso é bênção de Deus, né? Deus nos fez assim, isso é maravilhoso. Lembre que as mulheres têm uma teia, né, na cabeça, nós temos uns fios mais pontuais. Né? A gente tem um emaranhado aqui, né? Que é difícil transitar nesse emaranhado. E às vezes a gente pensa muitas coisas e muitas ideias que nem sempre são as ideais. Então, nesses momentos, né, vamos cuidar. Dependendo da realidade que você está vivenciando agora, né, dependendo ou no futuro, do momento que vocês como casal tenham que tomar algumas decisões, cuidado. Né? Sara se precipitou, Sara teve uma ideia para resolver um problema, porque ela não confiou na resolução que Deus daria. Não foi isso que ela fez? Ela quis apressar as coisas do jeitinho dela e criou uma grande confusão. Então vamos ter cuidado, né? Nesses momentos, pare, espere. Apenas os insensatos se apressam, não é isso? Não vamos ser pressionados pelo tempo. Deus é o Senhor do tempo e há tempo determinado para todas as coisas. Então vamos orar pela orientação de Deus na nossa tomada de decisão. Vamos apoiar nosso marido nas tomadas de decisões e não vamos ter ideias precipitadas que vão causar confusão para nós como casal depois, como foi aquela confusão dos dois lá. Pesquise nas escrituras para saber o que Deus diz sobre aquele assunto. Busque o conselho de pessoas sábias, tementes a Deus. Às vezes não nessa ordem que a gente colocou aqui, né? Mas são itens que nós devemos lembrar na hora de tomar a decisão. Conhecer a palavra, buscar a resposta de Deus na palavra, buscar a resposta de Deus em oração. E aí compartilhar com o seu marido também essa ideia que você teve, né? Nós precisamos ser parceiras do nosso marido em tudo. Então precisamos compartilhar com ele nossas ideias sem aquela intenção de obrigá-lo a fazer, a aceitar, a comprar a ideia e realizá-la. Não é isso. Mas vamos compartilhar, vamos ter certeza em Deus daquilo que deveremos fazer, ok? E uma outra lição que Sara nos dá é que nós temos que nos concentrar na fé de longo prazo, né? A Sara foi realmente uma mulher que a fé que ela desenvolveu em Deus foi uma fé de longo prazo. Ela foi testada nisso, né? Ela viveu uma realidade da esterilidade, do desejo de ter um filho por muitos e muitos anos. Então nós fomos testemunhando, né, nessa trajetória de vida de Sara várias fases do casamento dela, não é isso? Momentos que ela cometeu erros graves, outros em que isso não aconteceu, momentos de alegria, momentos de tristeza, né? Momentos de vitórias, momentos de derrotas. Um casamento em várias fases, que é o que acontece com a gente na vida real. A gente sabe que tem aqui ouvindo agora casaizinhos mais novos, né? Casais com pouco tempo de casado, que tem menos lutas, muitas vezes, casais com mais anos, né? Que tem mais lutas no seu histórico, mas também tem muitas vitórias. A gente agora, essa semana, na segunda-feira, nós comemoramos 24 anos de casamento. E a gente parou para olhar para trás um pouquinho também. E quantas lutas nós vivemos que o Senhor nos sustentou. Quantos momentos difíceis nós passamos, que naquela hora a gente estava, né, com a cabeça para fora, querendo respirar, e o Senhor nos sustentou. Então, assim, a nossa fé tem que ser uma fé firme, uma fé de longo prazo. Eu não sei qual o problema que vocês estão passando nesse momento e que estão necessitando dessa fé. Né? Pessoas podem estar passando por lutas também à espera de um filho. Pessoas podem estar passando por lutas agora porque tem um filho dando problema, um filho confuso, um filho longe dos caminhos do Senhor ou uma filha, né? Então estão sofrendo por conta desse filho. Podem ser problemas financeiros, podem ser problemas de relacionamento, seja lá o que for. Lembre-se que você não está sozinha. Lembre-se que Deus colocou seu marido do seu lado como seu companheiro e lembre-se que Deus está nesse negócio. Deus está nesse casamento. Que a intenção dele é que vocês prossigam firmes e juntos. Ninguém fique pelo caminho, tá? E aí os nossos erros, os nossos acertos, eles vão acontecendo, assim como as vitórias e as derrotas também. Mas essa é a nossa vida e o Senhor nos promete lá no final, né? O cumprimento das promessas totais dele, ok? Então, faça o necessário para fortalecer a sua confiança e a sua fé em Deus. E como que isso pode ser feito? Estude a Bíblia. Mulher de Deus, estude a Bíblia, leia a palavra do Senhor, aprenda o que Ele tem para você como mulher, como esposa, como mãe, né? Aprenda sobre as promessas dele para você, para que a sua fé possa se fortalecer à medida que você conhece mais de Deus, tem mais intimidade com Ele. Ao orar, você demonstra a sua fé e fortalece a sua fé. Nós tivemos nessa última terça-feira uma palavra do pastor sobre a oração. Que bênção foi aquilo? Nós temos que ser pessoas de oração, né? Homens e mulheres de oração. Nós precisamos, porque isso nos fortalece e nos leva em frente em direção ao alvo, né?
E em terceiro aqui, a obedecer a Deus, mesmo sem entender as razões. Você vive pela fé. Né? E a palavra do Senhor diz isso, né? Que o justo viverá pela fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão e Sara foram registrados na palavra de Deus como pessoas de fé. E nós queremos nos espelhar nisso como mulheres sábias, né? Queremos também ser conhecidos pela nossa fé, para a honra e glória do Senhor e para que o nosso casamento seja mais fortalecido a cada dia. E aqui agora temos as lições de Abraão para os maridos. É verdade. Algumas lições de Abraão para nós, marido, né? Então, a primeira que aparece aqui é: ame a sua esposa nos bons e maus momentos. Né? Se nós olharmos para trás, Abraão e Sara tiveram certamente bons, né, momentos e também maus momentos. Né? Momentos de decisões, momentos de dificuldades. Né? E não há registro de que a esterilidade de Sara fosse um problema para Abraão. Pelo menos em toda a leitura não aparece isso. Né? Então, ou seja, no caso, nesse sentido, assim, gerava dor ao casal, tristeza, mas não existe registro de que ele queria repudiá-la, por exemplo, se divorciar dela por conta disso. Não. Ele permaneceu. Não há registro de que ele tenha reclamado, de que ele tenha, né? Pelo contrário. Né? Ele permaneceu com ela. Ele permaneceu com ela e tinha um cuidado com ela. Então aqui, ame, cuide, né? Reafirme o seu amor, né? Redobre o seu amor. Amados, eu ouvi um sermão, não sei se seria bem, uma palestra, em que o palestrante falou o seguinte, que o casamento é o que mede o calibre do nosso caráter. O casamento mede o calibre do nosso caráter. É forte. Então, né, queridos? Então, aqui nós precisamos, né, amar a nossa esposa em todos os momentos, né, nas circunstâncias difíceis, né, dar atenção, ouvir. Né? Paulo e Silvia falaram na sexta-feira passada sobre compartilhar o amor, né? Os bons momentos, né? Aproveitar os momentos, bons momentos, o tempo, né? Que o tempo foi colocado por eles como algo muito precioso. Né? E, de fato, nós precisamos dar atenção, ouvir a nossa esposa. Amados, vocês lembram que lá nas diferenças, quando se falou das diferenças, a gente dizia que as mulheres gostam, né? Têm um desejo de falar mais, de se relacionar de uma forma mais intensa. Nós precisamos estar atentos a isso. Né? Dar atenção, ouvir a nossa esposa. Né? Ouvir. Amados, lembro daquela questão, muitas vezes o marido já acha que entendeu o que a mulher vai dizer e desvia a atenção. Não, ouça até o final. Né? Eu já fiz isso também algumas vezes. Já. Né? Algumas. E a Beth cobrou, peraí, você está me ouvindo? Você entendeu? Né? Você ouviu? Vamos checar se ele ouviu mesmo, né? O que você estava falando. Fala, o que eu estava dizendo? Vocês já fizeram isso? Me conta aqui, o que foi que eu falei para você? Pois é. Então, queridos, amar a esposa, principalmente nas circunstâncias difíceis. Né? E, amados, eu queria dizer a vocês algo que eu já falei, não sei em que momento, mas em algum momento, que nós, quando casamos, nós casamos com uma filha de Deus. Amados, nós casamos com uma filha de Deus de quem nós temos que cuidar. Né? Lembra? Nós precisamos cuidar dessa filha de Deus e que nós vamos prestar contas a Deus do quanto nós cuidamos dela. É uma responsabilidade sem tamanho, né? Então precisamos dar atenção. E o desafio nosso é: ame a sua esposa de forma incondicional. Ame como Cristo amou a igreja. Esse é um aspecto impressionante, né? Como um padrão altíssimo. Como Cristo amou. Amados, eu queria ainda aqui dizer o seguinte, que as mulheres necessitam do amor e os homens necessitam do respeito. Isso é importante, né? Nós temos isso bem claro. As mulheres precisam se sentir amadas e os homens precisam se sentir respeitados. E eu queria só fazer um comentáriozinho aqui,
quando ele fala, né, bons e maus momentos, nós estamos vivendo um momento atual difícil, né? Esse momento da pandemia. É verdade. Então, muitas vezes, nessa hora, você, marido, vai ser solicitado, demandado, né, na sua casa, na sua família, por ser realmente aquele que protege, que apoia, que apazigua, que consola. Sua esposa pode estar mais nervosa, mais depressiva, mais atemorizada. Nós somos diferentes, né? Então, a gente precisa ter isso em consideração. Essa forma incondicional, eu acho que no momento atual, realmente, nós todos estamos sendo muito solicitados a exercitar o nosso amor, o amor verdadeiro, o amor cristão. Estamos sendo testados. Todos, né? nós. E a segunda lição, seja consistente na liderança. Amados, a liderança é um papel dado por Deus a nós, maridos. Né? Então, nós precisamos ser um sacerdote do lar, nós precisamos cuidar do crescimento espiritual da esposa e família, né? Nós precisamos estar atentos a isso, liderar, né? E essa liderança é em amor, né? Exerça a liderança em amor, não é? E não uma liderança por imposição, né? Então, quando há dificuldades, joelho no chão, vamos orar para buscar o consenso, né? Mas cabe a nós homens a liderança, esse é um papel que Deus nos deu. E a reflexão, você tem liderado nós, né? Eu estou dizendo aqui, estamos incluindo, viu, meus amados? Você tem liderado a sua esposa e família no caminho espiritual como Deus deseja? A Beth algumas vezes tem me cobrado isso. Laudir, olha, a devocional deixamos ontem, não fizemos, hein? Precisamos fazer, precisamos voltar, precisamos orar. Né? Então, esse é um ajudadora, papel, né? É uma ajudadora. Está estimulando o marido, motivando, e eu falo, Beth, tem coisas que nós precisamos alertar um ao outro em amor, isso é necessário. Né? As coisas do dia a dia vão tomando tempo e espaço, né? Embora aposentados, mas, amigos queridos, às vezes parece que falta tempo, né? Não é? A terceira lição que nós extraímos aqui da vida de Abraão e Sara, adore abertamente a Deus. E Abraão fez isso, né? Em vários momentos ele conversava com Deus, construía altares, né? Dava o dízimo, ouvia e obedecia a Deus prontamente. É impressionante, né? Nós já falamos isso, que Abraão obedecia prontamente ao que Deus pedia. Prontamente, né? Não retardava. Né? Deus transformou Abraão de um pagão em pai da fé. Que bênção, né? Reflexão, será que Deus também operou transformação em sua vida? Ele quer fazer isso, você tem permitido? Então, amados, nós homens precisamos estar atentos, permitir que Deus nos transforme, que Deus mude o nosso coração, mude aquilo que está errado dentro de nós. Mas para isso nós precisamos fazer um exame para entendermos e reconhecermos os erros, né? Senão nós não vamos reconhecer e não vamos permitir a ação de Deus nas nossas vidas. E aqui, só assim, vendo do lado de Sara, essa ação de Abraão, né, quando ele fala, Abraão adorava abertamente com paixão a Deus, né? Então Sara via como Abraão, onde ele ia, ele levantava os altares, ele fazia o sacrifício, né? Ele adorava o Senhor, ele era dizimista, ele devia chegar em casa e contar para Sara, olha, Deus, encontrei com Deus novamente, ele falou comigo isso. Então, assim, essa comunhão que Abraão tinha com Deus, ele devia manifestar isso para Sara. Isso era patente não só a Sara, mas as pessoas daquela família e aqueles servos que estavam acompanhando eles, né, naquela caminhada. Então, assim, que o marido também tem essa postura, assim, de liderar, de demonstrar, de trazer a adoração para dentro do lar, como foi dito no domingo passado, não foi? Que a nossa casa tem que ser uma casa de profetas, né? Trazer a presença de Deus, a adoração de Deus para dentro do nosso lar. É verdade. E a última lição, outra coisa importante, essa história de Abraão e Sara tem muitas lições, mas o tempo, nós já estamos aqui praticamente quase com 50 minutos, né? Então é algo que nós selecionamos as principais aqui, as mais importantes. Fortaleça a sua fé, né? Abraão era um homem de fé.
ele se agarrou às promessas de Deus e viveu por elas, vencendo as dificuldades, né? Siga os conselhos abaixo aqui do Provérbios 3, 5, 6, que fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, né? Então nós precisamos confiar no Senhor, reconhecer e, queridos, como a Beth já mostrou e eu também vou mostrar, a palavra, né? Nós precisamos fortalecer a nossa fé na palavra. Aqui está o caminho. Amém? Amém. Amém. E aqui, para encerrar agora, gente, só fazendo um breve condensado, para que o nosso casamento cresça, né? Para que a gente possa passar pela vida agora como casal de uma só carne, unidos, firmes no Senhor, nos propósitos do Senhor para a nossa vida, nós precisamos ter esse planejamento que é a palavra do Senhor, né? Aqui está no primeiro quadrinho: seguir em obediência o plano de Deus para o casal. Deus deu para Abraão e Sara um plano quando Deus falou com eles. Deu um plano, deu uma direção, deu uma meta. Para nós, está escrito na palavra o plano de Deus para o casal. Nós temos falado sobre isso, né, tanto nós, quanto Paulo e Silvia, quanto o pastor, em cada um dos encontros. Tudo que nós temos conversado é a respeito desse plano de Deus para nós como casal. Vamos seguir em obediência a esses planos do Senhor que estão na sua palavra. Vamos alicerçar o nosso casamento na fé. A fé é todo o alicerce que nós precisamos, a fé no Senhor, no poder dele sobre nossas vidas, no poder dele de cumprir as promessas sobre nós. E as ferramentas para edificar o nosso casamento, que nós vamos conhecendo a cada um dos nossos encontros, não é isso? Mais e mais ferramentas, mas nós precisamos conhecer Deus, estudar a palavra, ter intimidade com ele, dependermos dessas promessas, crermos nessas promessas do Senhor, exercitarmos paciência, amor, né, o companheirismo, tudo isso que a gente vem falando são ferramentas de edificação, né? Edificação para a nossa vida como casal. E esse é o desejo que nós temos aqui para o nosso casamento e para o casamento de cada um de vocês, né, que está agora nos assistindo. Né, que a gente possa continuar rumo ao alvo, juntos, né, como um casal de fé, um casal segundo o coração de Deus e que está firme na fé no Senhor. Amém? Amém? Então era isso que a gente queria trazer para vocês nesse momento. E Beth, a Beth já vai falar do desafio, né? Vamos ter um pequeno desafio ao longo da semana, mas os casais da Bíblia são vários. Sim. E nós ainda vamos falar, provavelmente, de mais 2 casais, né? Aqui como uma série. Em outros momentos. Em outros momentos. Sim. Amém? Vamos aprender com esses casais. Vamos aprender um pouco mais com esses casais, né? Então a Beth vai passar o desafio. E agora o que a gente vai só já comunicar para vocês, né? A nossa intenção para a semana que vem. Então, na semana que vem, de segunda a sexta, a cada dia, a gente vai colocar lá no nosso grupo um casal bíblico, tá? Então a gente vai colocar lá o casal e aonde se encontra a leitura bíblica relativa àquele casal. E a nossa sugestão para cada um de vocês, né, casal que está nos ouvindo agora, é que vocês leiam juntos aquela porção da palavra do Senhor que fala sobre aquele casal. Vocês vão ler juntos e vão conversar e vão extrair daquela leitura da vida daquele casal alguma aplicação para a vida de vocês. Um aprendizado, como nós fizemos aqui com Abraão e Sara. Quais os aprendizados que esse casal tem a nos trazer, tanto com seus acertos quanto com seus erros, ok? Então, a cada dia a gente vai colocar um casal para vocês. Então, serão 5 casais na semana e no final da semana a gente faz o encerramento sobre esse momento. E essa atividade, esse desafio, com certeza vai atender o objetivo de nós termos tempo como casal, que é aquilo que nós aprendemos na semana passada, do Paulo e da Silvia, tempo como casal, e vamos estar também semeando, né? Nós vamos estar também semeando na vida um do outro. No momento em que a gente estiver estudando a palavra, vendo ali aquele casal, o que esse casal tem para me ensinar, a gente vai estar semeando na vida um do outro um ensinamento bíblico. E vamos estar gastando, investindo tempo em nós e no nosso casamento, um tempo precioso que nós precisamos resgatar, né? Nós precisamos ter isso como prioridade na nossa vida também, como casal. Então a gente vai fazer isso na semana que vem, tá certo? A partir de segunda-feira. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus por esse momento tão precioso, né?
e falarmos da sua palavra. Amém. Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento tão precioso que estivemos aqui, Pai, em tempo, falando sobre a tua palavra, aquela que nos instrui, Pai, que nos orienta. Pai, abençoa cada casal nesta noite, derrama sobre cada um, Pai, a tua bênção, a tua graça, fortalece, Pai. Ó Deus, que esta palavra possa falar profundamente ao meu coração, da Beth, e a todos os casais que puderam participar conosco dessa exposição. Deus, muito obrigado por esse momento. Nós oramos assim, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, muito obrigado, uma boa noite, uma boa sexta-feira abençoada, que vocês sejam muito agraciados pelo Senhor. Amém. Amém? Boa noite para vocês, obrigada por terem ficado com a gente até aqui. A gente espera que realmente tenha trazido, né, um pouquinho mais da palavra do Senhor para alimentar o seu coração, como nós nos alimentamos nesses dias estudando sobre Pretinho, isso. como o Marcelo disse. É. Um grande abraço, viu? Um abraço em cada um, a gente está com muita saudade, muita grande, saudade mesmo, viu, meus viu? irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço, tchau. Tchau.